continuidade à carta de Paulo a Filemon. Peço que os irmãos abram suas Bíblias comigo. Carta de Paulo a Filemon. Nós analisaremos hoje do versículo 8 ao versículo de número 25. Antes da gente entrar no texto, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação do que a gente viu na aula passada. Abra sua Bíblia aí, comigo, Filemon. Faremos uma breve recapitulação, né, irmãos? No versículo 1 e 2, Paulo falou sobre o remetente e o destinatário dessa carta. O remetente é o próprio apóstolo Paulo, né? Ele é o autor da carta. E no início dessa carta, Paulo se apresenta como um prisioneiro de Jesus Cristo, porque essa era a sua atual posição naquele momento. Quando ele escrevia essa carta a Filemon, Paulo estava encarcerado numa prisão romana, numa prisão domiciliar. Ele estava preso em sua própria casa em Roma, quando ele escreveu para Filemon, por volta de 60 a 62 depois de Cristo. Os irmãos quiserem saber melhor sobre esse aprisionamento de Paulo, está lá em Atos, capítulo 28. Lucas vai narrar como foi o aprisionamento de Paulo em Roma, nessa prisão domiciliar que ele estava. Então foi de lá que ele escreveu essa carta a Filemon. Paulo destinou essa carta a um cristão chamado Filemon, que morava na cidade de Colossos e era dono de escravos. Esta carta não é endereçada exclusivamente a Filemon. No versículo 2, Paulo vai falar também da irmã Áfia, que provavelmente era esposa de Filemon. Ele também fala de Arquipo, que era um cooperador. Arquipo era provavelmente um líder da igreja lá em Colossos. Paulo inclui também toda a igreja que estava reunida na casa de Filemon. Então esse foi os destinatários da carta do apóstolo Paulo. Paulo escreve esta carta com o propósito de interceder por Onésimo, que era um escravo de Filemon. Onésimo havia fugido de Colossos, onde trabalhava para Filemon, e foi para Roma, na mesma prisão que o apóstolo Paulo estava. Nessa prisão, Paulo prega o evangelho a Onésimo e ele é transformado por Cristo. Como toda conversão verdadeira deve haver perdão e reconciliação, Paulo envia Onésimo de volta ao seu Senhor. E junto com Onésimo, ele envia um pedido muito especial a Filemon. E é sobre esse pedido que nós vamos falar nessa manhã. No versículo 3, Paulo vai cumprimentar os irmãos com a saudação que é uma saudação clássica, uma saudação que ele faz em todas as suas 3 epístolas que ele escreve, que ele sauda os irmãos com a graça e com a paz. Do versículo 4, irmãos, ao versículo de número 6, Paulo intercede a Deus em favor de Filemon e também destaca algumas virtudes de Filemon. Ele faz alguns elogios sobre o caráter de Filemon. Agora, a partir do versículo 8 até o versículo 25, Paulo vai interceder a Filemon em favor de Onésimo. Paulo vai fazer o seu pedido a Filemon, vai falar o motivo pelo qual ele está escrevendo esta carta. Eu vou estar lendo do versículo 8 até o versículo 25, eu peço que os irmãos acompanhem comigo aí. Versículo 8 diz assim: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, no meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre,
não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Esse é o versículo-chave dessa epístola, irmãos. Eu vou repetir o versículo 18. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo, certo como estou da tua obediência. Eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituídos. Salva-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Irmãos, Paulo ele vai iniciar o versículo de número 8 dizendo assim: pois bem. Em outras traduções traz o termo pelo que ou por isso. Essas expressões estão conectando com o que ele acabou de dizer no versículo 7. Então, essa palavra pois bem conecta tudo o que Paulo vai escrever do versículo 8 para frente com o que ele disse no versículo 7. E olha só o que ele disse no versículo 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então, diante deste fato, diante desta atitude de Filemão para com os santos, é que Paulo vai fazer o seu apelo. Em outras palavras, Paulo elogia Filemão, pois ele reanimava o coração dos santos, o coração dos cristãos daquela igreja que estava reunida na casa de Filemão. E com base nessa virtude de Filemão é que Paulo vai fazer o seu apelo a partir do versículo 8. É com base no amor que Filemão tinha pelos irmãos, é com base no ânimo que Filemão trazia aos irmãos daquela igreja que Paulo vai escrever a partir do versículo 8. Vou ler o versículo 8 e 9. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo diz a Filemão que ele teria toda a autoridade em Cristo para ordenar o que Filemão devia fazer. Ou seja, Paulo poderia escrever uma carta não pedindo a Filemão, mas ordenando. Paulo poderia escrever uma carta dizendo assim: Filemão, você deve agir dessa maneira e pronto. Eu, Paulo, tenho a autoridade de Cristo para te dizer o que você deve fazer. Então, Paulo ele tinha a liberdade e a autoridade por ser um apóstolo, ele tinha credenciais apostólicas, ele era um enviado de Deus ali, ele era um mensageiro de Deus, então ele tinha toda a liberdade de exigir de Filemão o que Filemão deveria fazer. Mas olha só o que ele diz no versículo 9: prefiro todavia, ou seja, prefiro porém, prefiro entretanto solicitar em nome do amor. Paulo não usa a sua autoridade apostólica, embora ele tenha essa autoridade apostólica, ele não usa para impor a sua vontade a Filemão. Pelo contrário, Paulo faz um apelo em nome do amor. Talvez por isso Paulo tenha omitido lá no início da carta as suas credenciais de apóstolo. Na maioria das epístolas que Paulo escreveu, toda vez que ele escrevia uma epístola, ele iniciava essa epístola dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Isso mesmo. Paulo, sempre quando ele iniciava uma epístola, ele falava: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por parte de Deus. Já essa epístola que ele escreve a Filemão, ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo. Porque a finalidade dessa carta não era exigir algo,
era solicitar em nome da compaixão de Filemão, em nome da caridade, em nome do amor. Então Paulo apela para as virtudes de Filemão, que ele citou no versículo 7. Ele não usa a sua autoridade apostólica, ele apela pelas qualidades que ele disse aqui no versículo 7, pelo amor de Filemão e por ele reanimar os santos. Ele deixa de lado as suas credenciais apostólicas para pedir em nome do amor. Amém? Ainda no versículo 9, Paulo se vê como um velho. Dizem os estudiosos que Paulo tinha por volta mais ou menos de 60 anos quando ele escreveu essa epístola a Filemão. Mas Paulo não diz isso somente por causa da idade e nem tampouco por um sinal de fraqueza. Paulo diz isso pela experiência que ele tinha, por tudo que ele passou por amor de Cristo, por toda a sua caminhada cristã. Paulo julgava que esse seria o caminho ideal a qual Filemão deveria percorrer. Então Paulo não está dizendo, ele fala que ele usa a palavra velho, né? Eu velho e ainda prisioneiro. Paulo não está usando de autocomiseração. Paulo não está dizendo que ele estava fraco, não. Ele não estava dizendo aquilo para que Filemão sentisse pena dele. Ele estava falando aquilo ali pela bagagem que ele já tinha no Evangelho, por todas as experiências que ele tinha vivido com Cristo. Ele estava dizendo a Filemão que pela sua experiência, o caminho correto ao qual Filemão deveria percorrer era o pedido que ele estava fazendo. Por isso ele escreve aqui no versículo 9, Paulo o velho e agora prisioneiro de Cristo. Com toda a sua experiência como um embaixador de Cristo, como um representante de Cristo na terra, Paulo segue o exemplo de seu Senhor. Põe de lado os seus direitos a fim de executar o propósito de Deus. Paulo coloca em prática o que havia escrito a Filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual, mas esvaziou a si mesmo. A semelhança de Cristo, Paulo, a despeito de suas prerrogativas, escolheu o caminho da humildade, e este é o caminho correto a qual todos nós cristãos devemos percorrer, o caminho da humildade. Existe um ditado que diz que se pega mais moscas com um pingo de mel do que com um barril de fel. Pedro disse em sua epístola que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Paulo escolhe o caminho da humildade. Paulo poderia exigir de Filemão que lhe obedecesse, que fizesse o que ele estava ordenando, mas ele escolhe o caminho da humildade. Ele começa elogiando Filemão, começa dizendo as qualidades que ele ouviu falar que Filemão tinha, e é em cima dessas qualidades que ele vai escrever a sua epístola. É em cima das qualidades de Filemão e não das suas prerrogativas apostólicas que ele vai estar escrevendo essa epístola a Filemão. Do versículo 10 ao 12, Paulo vai expressar a importância de Onésimo após ser transformado por Cristo. Para a sociedade, Onésimo era apenas um escravo, uma ferramenta, um objeto. Mas Paulo diz o que realmente Onésimo significava para ele e o que Cristo havia feito na vida de Onésimo. No versículo 10, é a primeira vez que Paulo vai dizer por quem ele está intercedendo. É a primeira vez que Paulo vai falar por quem ele está escrevendo essa carta. Vou ler o versículo 10, diz assim, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Note, irmãos, que antes de Paulo falar o nome de Onésimo, ele usa uma palavra antes do nome. Paulo chama Onésimo de filho. Paulo queria deixar claro para Filemão que ele não estava escrevendo mais para um escravo, ele estava escrevendo para um filho, que agora Filemão era filho, que agora Onésimo era filho dele, e não mais escravo. Só quem é pai, irmãos, tem a noção do tamanho do amor que um pai sente por um filho. Só quem é pai pode saber expressar o tamanho do amor que um pai sente por um filho. O amor é tão grande que um pai é capaz de dar a sua própria vida por amor do seu filho. E Paulo, ele chama Onésimo de filho. O salmista, no Salmo 103, versículo 13,
ele usa um exemplo da compaixão do pai por um filho. E ele diz assim: como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então o salmista, procurando um exemplo para comparar o amor de Deus, para comparar a compaixão de Deus, ele usa o exemplo de um pai. Assim como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então Paulo está se compadecendo de Onésimo. Paulo está se compadecendo daquele que outrora era um escravo, agora se transformou filho de Paulo. Nós vemos a expressão perfeita do amor de um pai para um filho em Deus por nós. João, em sua epístola, diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Paulo chama Onésimo de filho. Aquele que era escravo, fugitivo, Paulo está chamando de filho. Imagina Filemão abrindo essa carta e lendo a primeira palavra que Paulo usa para descrever Onésimo: filho. Era escravo, fugitivo, provavelmente um ladrão. E Paulo agora está chamando ele de filho. Paulo complementa o versículo 10 dizendo que ele gerou este filho entre algemas. Ou seja, Onésimo nasceu naquele aprisionamento de Paulo. Paulo estava dizendo que Onésimo nasceu de novo. Onésimo não é mais quem era antes. Agora ele é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. No versículo 11, irmãos, Paulo cita a transformação que o novo nascimento produziu em Onésimo. Então agora Paulo vai começar a falar o que esse novo nascimento produziu, quais as qualidades agora que Onésimo tem depois desse novo nascimento. Paulo chama ele de filho, fala que gerou ele entre algemas. Onésimo nasceu de novo ali naquela prisão em Roma com o apóstolo Paulo. Depois que o apóstolo Paulo prega o evangelho para ele nasce de novo, ele é uma nova criatura. E a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo vai começar a falar das virtudes dele agora. E ele diz assim no versículo 11: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então, antes ele era inútil. Agora Paulo fala que ele é útil não só a Filemão, mas também a ele, o apóstolo Paulo. Em outras palavras, Paulo está dizendo a Filemão: se antes Onésimo havia dado prejuízo a você, agora seria o contrário, pois ele foi transformado. Antes ele era um ladrão, antes ele era um fujão, antes ele não tinha utilidade, mas agora ele é muito útil, não só para você, mas também para mim, porque é uma nova criatura. As suas atitudes mudaram, os seus pensamentos mudaram, o seu caráter mudou. Onésimo era uma nova criatura, e com isso ele era útil agora não só ao apóstolo Paulo, mas também a Filemão. Versículo 12 diz assim: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Paulo gostaria que Filemão recebesse Onésimo como se fosse o próprio coração dele. Olha a importância que o apóstolo Paulo dá a Onésimo. O coração é importante para o corpo, sim ou não? Sim, né? Lógico, ele é indispensável. Era isso que Paulo estava falando do Onésimo. Onésimo agora é indispensável. Paulo estava dizendo: Filemão, aceite Onésimo. Aceite como se fosse o meu próprio coração, pois ele vai ser útil para você daqui para frente, assim como ele está sendo em minha prisão. Onésimo havia sido transformado. Onésimo agora se transformou em filho e até o próprio coração de apóstolo Paulo. Então, por isso o apóstolo Paulo pede para que Filemão recebesse ele como se fosse o próprio coração do apóstolo Paulo. Onésimo havia se tornado tão importante, tão útil para o apóstolo Paulo, que no versículo 13 e 14, o apóstolo expressa o seu desejo de manter o Onésimo com ele. Olha só o versículo 13 e 14. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento,
para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Então Paulo desejava que Onésimo permanecesse com ele para ser o seu colaborador, para ser o seu ajudador lá naquela prisão. Porém, Paulo não queria agir sem que fosse do consentimento de Filemão. Paulo não desejava que a vontade de Filemão fosse sob pressão ou como por exigência. Paulo faz um apelo esperando que Filemão o responda com disposição e sem ser coagido. A decisão de Filemão deveria ser espontânea e não forçada. Por isso o apóstolo Paulo fala isso. Mas aqui a gente tem a dimensão de quanto Onésimo se transformou em importante para o apóstolo Paulo. Ele fala: olha, eu tenho vontade de que ele permanecesse aqui comigo, mas eu não vou fazer isso porque eu quero que seja do seu consentimento, eu quero que seja por sua livre e espontânea vontade e não pela minha. Então eu estou mandando ele de volta, mas a minha vontade era de deixar ele comigo, porque agora ele é útil para mim, ele é útil nas minhas prisões, ele está me ajudando aqui. Então a vontade de Paulo era permanecer com Onésimo para ele, mas ele envia Onésimo de volta para que Onésimo pudesse ali ser perdoado por Filemão perdoar ele e os dois serem restituídos novamente. Apesar de desejar que Onésimo ficasse com ele, o apóstolo Paulo acreditava que Onésimo foi afastado de Filemão por um tempo, para que fosse recebido de volta para sempre, não mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo. É o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 15 e 16. Note que no versículo 15, irmãos, o apóstolo Paulo diz assim, que Onésimo veio ser afastado de ti. Olha o que ele diz no versículo 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o receba para sempre. Então, Paulo dá a entender que por uma providência divina, Onésimo foi afastado de Filemão para que ele retornasse não apenas como um escravo, mas como um irmão em Cristo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo a Filemão que esse era o plano de Deus. O ato mau de Onésimo produziu o bem. Os irmãos se lembram do que aconteceu com José? José disse que os seus irmãos haviam tentado o mal contra ele, porém Deus tornou em bem. Onésimo partiu de Roma como um escravo. Pela vontade de Deus, ele voltaria como irmão. Paulo, mais uma vez, demonstra a sua confiança na soberania de Deus sobre os negócios do homem. O caminho tortuoso da fuga se transformou na trilha do encontro de Onésimo com Cristo. Paulo sabia que, apesar da situação parecer contrária, Deus estava no controle. Aquilo que parecia ser ruim foi transformado em algo bom. Por isso, Paulo diz no versículo 15: pois acredito que ele veio ser afastado de ti temporariamente, por um curto período de tempo. Não era para sempre. Deus tinha um propósito nessa fuga. Apesar de Filemão não ver propósito nisso, Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito na fuga de Onésimo, que ele fosse para Roma e lá ele conhecesse a Cristo e fosse mandado de volta para estar junto permanentemente com Filemão. Por esse motivo, no versículo 16, Paulo espera que Onésimo venha a ser recebido não mais como um escravo, mas como um irmão amado. Olha só o versículo 16, irmãos. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Nós não podemos confundir esse versículo. Pode até parecer, mas Paulo ele não está pedindo a liberdade de Onésimo aqui. O desejo de Paulo é que Filemão fosse recebido agora como o seu irmão em Cristo, como o seu companheiro. Então, o Onésimo não seria mais uma ferramenta de utilidade doméstica. Agora, ambos, pela fé, são filhos do mesmo Pai, senhor e escravo. Independente da diferença social que havia entre os dois,
os dois agora seriam irmãos em Cristo. Com isso, eles se transformariam em irmãos. É isso que Paulo diz: receba ele como um irmão caríssimo, como um irmão amado. Então Paulo o chama de filho, o chama de um próprio coração, e agora pede para que Filemão o receba não mais como um escravo, como um irmão. Paulo não estava pedindo a liberdade de Onésimo, estava pedindo para que Filemão o visse de uma outra maneira, não só como um escravo agora, não só como alguém que trabalharia na casa dele, mas como um irmão amado, como um irmão querido. Diante de tudo o que já havia falado, Paulo no versículo 17 apela para a consideração que Filemão tinha por ele. Olha só o versículo 17, irmãos. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Paulo está dizendo a Filemão: se você é meu amigo, se você é meu companheiro, receba Onésimo como se estivesse recebendo a mim mesmo. Faça a Onésimo o que você faria comigo. É como se o apóstolo Paulo estivesse colocando-se no lugar de Onésimo e falando para Filemão: como se eu estivesse aí, trate Onésimo como se eu estivesse chegando aí. Paulo se coloca no mesmo patamar que Onésimo e pede para que Filemão recebesse ele como se estivesse recebendo o próprio apóstolo Paulo em sua casa. Tamanho o amor que o apóstolo Paulo tinha por aquele seu filho na fé. Então, Paulo ele não coloca diferença nenhuma entre ele e Onésimo. Os dois são iguais e por isso Filemão deveria receber Onésimo como se fosse o apóstolo Paulo. No versículo 18, Paulo dá a entender que Onésimo, de alguma maneira, tinha causado algum prejuízo a Filemão, seja com furto ou até mesmo pelo tempo que ele estava longe do trabalho. Naquela época, havia também uma lei mediante a qual uma pessoa que abrigasse um escravo fugitivo deveria pagar ao dono do escravo cada dia que este ficou distante do trabalho. Então, existia uma lei naquela época que qualquer pessoa que abrigasse ou refugiasse um escravo fugitivo, ele deveria pagar ao seu senhor. Quando esse escravo fosse achado, aquele que abrigou deveria pagar ao senhor do escravo todos os dias que o escravo ficou longe do trabalho. O fato de Onésimo ser uma nova criatura não o dispensava da sua responsabilidade, nem tampouco cancelava a dívida com o seu senhor. Talvez Onésimo tivesse envergonhado de voltar, pois não teria dinheiro para quitar a sua dívida. Provavelmente ele não teria condições de pagar o prejuízo causado a Filemão. Então, provavelmente Onésimo tinha causado um prejuízo a Filemão. Alguns dizem que Onésimo, antes de fugir, furtou Filemão. De alguma maneira ele tinha causado um prejuízo, seja com furto ou até mesmo pelo tempo que ele ficou longe da casa de Filemão. Havia um prejuízo e o apóstolo Paulo sabia desse prejuízo. Sabendo disso, Paulo, como última medida para reconciliar Filemão com Onésimo, propõe quitar toda a dívida de Onésimo. É o que ele fala aí no versículo 18 e 19. Diz assim: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Paulo não sugeriu a Filemão, irmãos, que ele ignorasse a dívida de Onésimo. Paulo não escreveu a Filemão dizendo: Filemão, rapaz agora que é crente, irmão, abençoa ele aí, rasga essa promissória aí que ele está devendo, joga fora essa promissória aí que ele está devendo, anula essa dívida aí, o homem agora é gente boa, é cristão, é crente, amigo, está me ajudando aqui. De maneira nenhuma, Paulo não faz isso, pelo contrário, Paulo pede que ele lance toda a dívida em sua conta. Paulo estava confirmando com o próprio punho que pagaria. Paulo estava dizendo: com o meu próprio punho eu estou escrevendo para dizer que eu vou pagar. Essa dívida agora é minha, essa dívida não é mais de Onésimo. Coloca essa promissória aí no meu nome. Onésimo não te deve mais nada, Filemão. Essa dívida agora, quem tem contigo sou eu. Eu vou pagar essa dívida. E de próprio punho eu escrevo.
para dizer que eu vou pagar no lugar dele. Através deste ato, Paulo estava anulando a dívida de Onésimo para com Filemão. Paulo estava disposto a assumir uma dívida que não era dele, para reconciliar Onésimo com Filemão. Então esse era o propósito era a reconciliação. Aqui está um belo exemplo da doutrina da imputação. Imputação significa colocar na conta, creditar. Então o apóstolo Paulo, ele toma toda a dívida de Onésimo e coloca em sua conta para reconciliar Onésimo com Filemão, para que Filemão não tivesse mais nada para julgar em Onésimo, para que Filemão não olhasse para Onésimo e falasse: você ainda tem aquela dívida comigo, rapaz, você fugiu, ficou um tempão fora da minha casa aqui. Filemão não poderia mais falar isso. Filemão não poderia cobrar mais nada de Onésimo, porque a conta agora estava sobre o domínio de Paulo. Era ele quem tinha que quitar. E foi isso, irmãos, o que Deus fez com nós. Para nos reconciliar consigo mesmo, Deus removeu de nós a culpa do pecado e lançou toda a culpa do nosso pecado sobre Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses. Vamos falar um pouquinho mais de imputação. Colossenses capítulo 2, versículo de número 14. Colossenses 2, 14. Alguém poderia ler para mim? Havendo ficado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Amém. Então, todos nós tínhamos uma dívida. E essa dívida era por a gente ter violado a lei. E essa dívida que nós tínhamos, ela era impagável. A sentença dessa dívida era a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Porém, esse escrito de dívida, o apóstolo Paulo diz que esse escrito de dívida que era contra nós foi encravado com Cristo na cruz do Calvário. Os nossos pecados foram postos na conta de Cristo, foram lançados sobre Cristo os nossos pecados. Pedro, em sua epístola, diz que ele levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que pudéssemos viver a justiça de Deus. Isaías diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Cristo foi transpassado pelas transgressões minhas e suas. Foi pelas nossas transgressões que transpassaram Cristo. E moído pelas nossas iniquidades. As nossas iniquidades moeram Cristo na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, diz Isaías. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, disse que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso somos justificados diante de Deus, pois a justiça de Cristo foi imputada a nós. Os nossos pecados foram imputados em Cristo e a justiça dele imputada a nós. Paulo, mais uma vez, segue o exemplo de Cristo, assumindo a dívida de Onésimo. Hoje, quando Deus olha para nós, ele vê a justiça de Cristo em nós. O amor de Deus não poderia anular a sua justiça. Aliás, nenhum atributo de Deus anula o outro. Era necessário satisfazer a justiça de Deus. Era necessário que alguém morresse para pagar pelos pecados, porque pecamos. E Cristo assumiu toda a dívida que era nossa. Toda a dívida que estava em nossa conta, Cristo assumiu. Por isso o apóstolo Paulo fala que o escrito de dívida que era contra nós foi encravado na cruz do Calvário. Naquela época, os ladrões, naquela época, os criminosos que eram crucificados, junto com a cruz, ia tudo aquilo que eles fizeram. Por isso que eles estavam sendo crucificados pelo que eles fizeram. O escrito de dívida que estava na cruz de Cristo eram os nossos pecados, eram os meus e os seus pecados. Então Paulo aqui, mais uma vez, ele toma o exemplo de Cristo. Ele toma todas as dívidas que
Onésimo tinha para com seu Senhor e lança sobre ele próprio. Depois de dizer que arcaria com a dívida de Onésimo, Paulo, no versículo 20, espera que Filemão haja com bondade para com ele. Olha só o que Paulo diz no versículo 20. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Então, Paulo tinha a confiança de que, ou melhor, se Filemão atendesse aquele pedido do apóstolo Paulo, que ele fazia em favor de Onésimo, Filemão estaria reanimando o coração do próprio apóstolo Paulo. Paulo estava dizendo a ele: você trará mais ânimo ao meu coração atendendo esse pedido. Então Paulo está dizendo a Filemão que Filemão traria ânimo ao coração do próprio apóstolo Paulo se ele atendesse esse pedido do apóstolo Paulo, se ele recebesse Onésimo de volta. No versículo 21 e 22, Paulo expressa sua confiança de que Filemão iria fazer ainda mais do que lhe era pedido. E também confia que pelas orações da igreja ele seria liberto da prisão. Olha só o versículo 21 e 22. Certo como estou na tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituídos. Paulo tinha confiança, irmãos, de que ele iria ser liberto mediante a oração daqueles irmãos. Por isso ele pede para que Filemão lhe preparasse um quarto de hóspedes, ou seja, um lugar para recebê-lo, pois ele tinha o desejo de em breve visitá-los. Então Paulo tinha confiança de que ele iria sair daquela prisão, e através das orações daqueles irmãos que ele iria ser liberto. E após ser liberto, ele tinha o desejo, ele tinha a vontade de visitar Colossenses, aquela cidade de Colossos, e também a igreja que estava ali na casa de Filemão. Já na conclusão da carta, Paulo destaca vários irmãos que lhe faziam companhia naquela prisão. Versículo 23 e 24, ele diz assim: saudam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Paulo os chama de cooperadores. Esses irmãos eram colaboradores para o ministério de Paulo. Eles o auxiliavam para o progresso do Evangelho. Paulo sempre fazia questão de citar em suas cartas os irmãos que ajudavam. E aqui mais uma vez Paulo cita todos os irmãos que estavam com ele ali naquela prisão e que eram colaboradores dele, que o auxiliavam. No versículo 25, irmãos, Paulo termina a carta como começou. Ele diz assim: graça a nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso Espírito. Paulo encerra essa epístola com a graça do Senhor Jesus. É por essa graça que somos salvos, é por ela que vivemos e é por ela que entraremos no céu. Então Paulo encerra a epístola da mesma maneira que ele iniciou, dando graças a Deus. Existem algumas lições que nós podemos extrair dessa epístola. Nós vamos tirar algumas lições agora do que essa epístola traz para nós. A primeira delas é que mesmo em situações mais adversas, Deus está presente. A fuga de Onésimo estava fora da previsão de Filemão, mas não de Deus. Mesmo naqueles momentos em que as coisas parecem fora do controle, que aos nossos olhos nós julgamos como momentos de perda, Deus sempre está no controle. As rédeas do universo estão em suas mãos. Ele é o governador de todo o cosmos. Em Romanos, Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. É Deus que orquestra cada acontecimento da vida, mesmo que este nos cause tristeza, sofrimento, dor, de algum modo, que talvez no momento a gente não consiga compreender. Essas coisas são para os nossos benefícios. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo aquilo que aos nossos olhos parece ser difícil, até mesmo aquilo que aos nossos olhos parece que vem para nos prejudicar,
prejudicar, que vem para nos derrubar, Deus tem algum propósito nisso. Assim como Deus tinha um propósito na fuga de Onésimo, de trazer Onésimo de volta como irmão em Cristo. Deus sempre tem um propósito, até mesmo nas adversidades, até mesmo nos momentos difíceis das nossas vidas, Deus tem um propósito. O difícil é confiarmos nisso. É isso que devemos colocar em prática. Paulo, ele demonstra em toda essa epístola que ele confiava em Cristo. Primeiro que ele diz que ele era prisioneiro de Cristo Jesus, e não, como eu disse na semana passada, prisioneiro de César ou prisioneiro de Roma. Ele confiava que a prisão dele era Cristo quem governava, era Cristo quem dava direção à vida dele, mesmo nos momentos complicados, mesmo nos momentos difíceis. E o outro exemplo é um exemplo que a gente usou no decorrer da lição, que foi o exemplo de José. José disse que os irmãos intentaram mal contra ele. Foi levado como escravo, vendido como escravo, mas Deus tinha um propósito naquilo. Naquele momento, José não conseguia entender. No momento em que José foi parar também na prisão, José não conseguia entender. Às vezes a nossa vida é assim. No presente momento, nós não conseguimos entender a dor que estamos passando. Nós não conseguimos entender as dificuldades que estamos passando. Mas certamente, Deus tem algum benefício com isso. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Outra lição que nós podemos extrair dessa epístola, irmãos, é que não há caso perdido para Deus. A graça é maior que o pecado. Onésimo havia fugido, provavelmente furtado o seu Senhor e tentado se esconder. Mas mesmo em meio a tudo isso, a graça de Cristo o alcançou. Não importa a situação que a pessoa se encontra, não há casos irrecuperáveis para Deus. Deus pode sim salvar aquele seu ente querido, que talvez até mesmo você não acredite mais. Deus pode sim salvar, Ele tem poder. Jesus disse que as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E Jesus diz isso no contexto da salvação. Quando Jesus diz que as coisas que eram impossíveis aos homens eram possíveis a Deus, é no contexto da salvação. Deus pode sim salvar aquela pessoa que talvez você orou e já tenha até esquecido de orar por ela. Já não é mais alvo de suas orações, porque talvez até você tenha perdido a esperança de orar por essa pessoa. Mas Jesus pode transformar, o Evangelho pode o alcançar. Enquanto o pecado afasta as pessoas, o Evangelho as aproxima. Enquanto o pecado destrói relacionamentos, o Evangelho reconcilia. Enquanto o pecado torna as pessoas prisioneiras, o Evangelho as liberta. Paulo diz em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa o tamanho do abismo em que uma pessoa se encontra, o Evangelho é mais profundo que qualquer abismo. O Evangelho é capaz de resgatar o homem aonde quer que ele esteja. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho resgatou Onésimo. Onésimo era um escravo, fugitivo, ladrão. Desculpa-me. Mas o Evangelho o resgatou. O Evangelho o tirou daquele lugar. O Evangelho fez uma nova pessoa. Aleluia. O Evangelho tem esse poder. Como eu disse, não importa o tamanho do abismo, o Evangelho é maior do que esse abismo. Ele alcança profundezas. Amém? Terceiro, irmãos, terceira lição que nós podemos extrair dessa epístola é sobre o arrependimento. O arrependimento é um reflexo da verdadeira conversão. Onésimo sai da casa de Filemão como um escravo fugitivo e voltaria como um irmão em Cristo arrependido. A verdadeira conversão nos leva a um arrependimento genuíno. Um dos sinais da verdadeira conversão é o arrependimento. E esse arrependimento ele vem acompanhado de correção de seus atos. Onésimo não podia simplesmente seguir o seu caminho como cristão. Ele precisava voltar ao seu Senhor. Era necessário corrigir os seus erros. Arrependimento não é apenas um mero sentimento de remorso. É uma metanoia. É uma mudança de pensamentos. É uma mudança de caráter. É uma mudança de atitude. Um dos exemplos que nós temos na Bíblia sobre arrependimento, temos vários, mas um que eu coloquei aqui
É o exemplo de Zaqueu. Quando Zaqueu teve um encontro com Jesus, ele disse: eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Convicção de pecado, mudança de comportamento. É isso que o arrependimento traz na vida da pessoa. Zaqueu, quando ele teve um encontro com Cristo, ele diz: se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir. E vou restituir 4 vezes mais. Os meus bens eu vou dar aos pobres. A mudança de comportamento, ainda que ele venha ser como perda financeira, muito maior são as riquezas espirituais. O Evangelho de Cristo nos chama para o arrependimento. E isso significa um afastamento radical do pecado. O Evangelho nos fala: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Arrependimento é necessário. Sem arrependimento, irmãos, ninguém verá Cristo. Ninguém verá Cristo. É claro que o arrependimento ele vem após a conversão, ele vem após a transformação, mas é necessário. A verdadeira transformação deságua no arrependimento genuíno e verdadeiro. Amém? Amém. Para finalizar, irmãos, Lutero ele disse uma frase, e nós vamos explicar essa frase que Lutero disse. Lutero disse que todos nós somos Onésimos. E Lutero disse isso corretamente, porque assim como Onésimo necessitava de Paulo para interceder por ele junto ao seu Senhor, todos nós estávamos necessitados de um mediador entre nós e o nosso Senhor. A Bíblia nos diz que éramos inimigos de Deus. Onésimo necessitou de Paulo para ser o mediador entre ele e o Senhor dele. Nós também estávamos assim. Nós necessitávamos de um mediador entre nós e o nosso Deus, porque nós estávamos afastados, nós estávamos longe da glória de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 2:5, Paulo diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, o homem. Jesus é o nosso mediador. Ele interviu em nosso caso, ele restaurou a nossa paz com Deus. Da maneira que Paulo estava escrevendo essa epístola para restaurar a paz de Filemão com Onésimo, assim Deus agiu conosco. Ele restaurou a nossa paz com Deus. Ele foi o nosso mediador. Ele é o nosso mediador, que está à destra de Deus. Amém? Assim como Onésimo havia se afastado do seu Senhor por um tempo, para que fosse recebido para sempre, nós também estávamos afastados do nosso Senhor por um tempo. Romanos, capítulo 3, versículo 23, Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, distantes estão da glória de Deus, mas pela intervenção de Cristo, ficaremos para sempre ao seu lado. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, irmãos. Efésios, capítulo de número 2, vou pedir para o irmão ler para mim. O irmão ou a irmã? Efésios 2:13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, pelo sangue de Jesus, nós fomos aproximados a Deus. E por toda a vida estaremos perto dele. Nós estávamos longe, nós ficamos por um tempo longe de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele foi o nosso mediador. Ele foi a ponte que nos conectou novamente ao nosso Deus. E graças a Jesus por isso. Assim como o escravo Onésimo deveria ser recebido pela família de Filemão, nós também éramos escravos do pecado. Andávamos errantes e fomos recebidos na família de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, agora 8, 14 e 15. Romanos, capítulo 8, versículo 14 e 15. Quem encontrou pode ler. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós éramos escravos do pecado. E Cristo e Deus nos adotou em sua família.
nos tornamos agora seus filhos. Amém? Para que houvesse a reconciliação entre Filemão e Onésimo, Paulo lançou toda a dívida de Onésimo em sua conta. Por intermédio de Cristo fomos reconciliados com Deus. Último versículo, irmãos, abra comigo aí. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 18 e 19. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Pode ler, o irmão também. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e lhes confiou a mensagem da reconciliação. Então o apóstolo Paulo ele diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, não nos imputando as nossas transgressões, e ainda nos chama para proclamar o evangelho da reconciliação. É isso que Paulo estava fazendo, estava proclamando o evangelho da reconciliação. Paulo queria reconciliar Onésimo com Filemão, e assim Cristo fez conosco, nos reconciliou com Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Agradecer a Deus. Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nessa manhã queremos externar ao Senhor, ó Deus, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo que o Senhor é, Pai. Queremos louvar o Senhor porque nós éramos como Onésimos, estávamos distantes do Senhor, éramos escravos do pecado, ó Deus, mas o Senhor, através de Cristo, através do sangue do Seu Filho que foi vertido naquela cruz do Calvário, nos perdoou de todas as nossas dívidas. O Senhor nos reconciliou consigo mesmo, Pai, e hoje podemos dizer que somos filhos de Ti, Pai. Nós louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, porque o Senhor é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Todas as coisas foram feitas pelas Tuas mãos, e sem o Senhor nada do que foi feito se fez. Nós louvamos a Ti por isso, ó Deus. Damos graças ao Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor venha nos ajudar, Pai, para que possamos, assim como o apóstolo Paulo, ser mensageiros da reconciliação, Pai, através do Teu Espírito Santo, porque sabemos que não há capacidade nenhuma em nós. Sabemos que é o Teu Espírito Santo quem pode nos capacitar para que possamos pregar o Seu Evangelho e reconciliarmos homens com o Senhor, ó Deus. Que o Senhor possa nos capacitar através do Teu Espírito, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa ser conosco, que venhamos, ó Deus, praticar a Tua palavra nos nossos dias, Pai, que a Sua palavra possa ser guardada no nosso coração, para que não venhamos pecar contra o Senhor, ó Deus. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor venha nos direcionar nesse dia. Que o Senhor venha guiar os nossos passos para que as nossas pegadas não venham vacilar, ó Deus. Nós louvamos a Ti. Que o Senhor venha nos dar uma tarde abençoada, um culto para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Assim nós Te pedimos, Pai. Agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.